Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Hoje nós vamos falar sobre oração, orai e vigiai. Orai e vigiai. Eu sou Cris Gimenez, terapeuta holística. Estou aqui com você, trabalho mais de 25 anos no mundo do tarô, numerologia kármica e mundo dos anjos. E hoje nós vamos falar sobre a questão de orações. O quão é importante você trabalhar o espírito, né? Nós somos divididos em 5 partes. Nós temos nosso corpo material, que é, né, a nossa pele, os nossos órgãos. Nós temos nosso corpo mental, que são os nossos pensamentos, as nossas caraminholas, nossa conversa com o pique cérebro. Nós temos o elemento água, que são as nossas emoções, o líquido, né? O ar, falando também sobre a nossa respiração, a água, falando sobre o líquido que passa sobre o nosso corpo, falando sobre como que você lida com os sentimentos e as suas emoções. Nós temos o elemento fogo, que fala sobre o calor, né, a sua temperatura corporal, e também fala da nossa espiritualidade. E temos o elemento éter, que é a nossa centelha divina principal, né, o nosso momento principal de estar na Terra. E este momento principal de estar na Terra, nós estamos falando que depois que você nasce, né, meio que você esquece. Você esquece lá o mundo espiritual, esquece o mundo etérico, mas que ele está presente em você, porque se o seu espírito não estiver no corpo, não tem vida. Você não passa de um pedaço de carne, né, que vai entrar em estado de putrefação em seguida, não é assim? Você vai dar vida aos vermes que vão te comer. Então, nós precisamos do espírito para animar esta matéria. E aí, né, eu sempre bato na tecla que o importante na vida é ter com quem compartilhar, e esse importante na vida é ter com quem compartilhar, você pode compartilhar essas coisas com o seu mundo espiritual. Você pode compartilhar as coisas com o seu mundo etérico, com os seus guardiões, com os espíritos que te cercam, com os anjos, com aquilo que você acredita espiritualmente. E é tão importante quanto você levantar da cama todo dia e fazer seu processo, seu ritual de higiene, de ir lá escovar os dentes no banheiro, fazer suas necessidades, tal, e tomar seu café da manhã. Tão essencial quanto você ter essa rotina, é essencial que você acrescente na sua rotina um momento onde você para e faz a sua oração. Um momento onde você para e faz a sua meditação. Esse momento pode ser um momento que você está no seu transporte público ou dentro do seu carro, indo para o seu destino. Pode. Eu, muitas vezes, faço as minhas orações enquanto estou dirigindo ou enquanto estou no metrô. Eu muitas vezes faço as minhas orações enquanto estou tomando banho. Mas todos os dias eu procuro ter um momento aonde eu tenho o meu momento de contato com o meu espiritual, aonde eu vou aos meus altares, acendo as minhas velas, os meus incensos, converso com aquele mundo e peço para que aquela energia esteja comigo me abençoando, esteja comigo me guiando. Tão importante quanto a sua rotina de alimentar o seu corpo físico, é importante você alimentar o seu corpo astral, o seu corpo espiritual. E o alimento para o corpo espiritual é o éter. E o éter, ele é feito deste momento onde eu me conecto com o invisível, com a gratidão. E quando eu estou falando de gratidão aqui, não estou falando do gratiluz, pelo amor da deusa. Não estou falando do gratiluz. Não é a gratidão tóxica, né? Eu agradeço o ladrão por ter roubado meu celular. Pelo amor da deusa, né? Eu não vou agradecer o ladrão por ter roubado meu celular. Eu posso até ter um sentimento de gratidão por não ter saído ferido. Mas, poxa, eu trabalhei pra caramba, o cara vai tomar minhas coisas? Então, não é bem por aí, né? Então, não é a gratidão tóxica, mas é realmente você conseguir olhar a vida de uma forma mais positiva, né? Então, 90%, né, ou 70% que seja, 60% que seja pro positivo. E aí, o restante, você vai se trabalhando. Por que isso? Porque o ato de orar, o ato de vigiar, faz com que aquele canalzinho, sabe, da sua intuição, ele esteja menos entupido, que ele seja mais aberto, mais atento,
que aquelas energias que estão do bem, porque o seu anjo de guarda não fica 24 horas do seu lado não, tá? Porque ele tem o que fazer, ele tem louça para lavar, tá? Então, é bem assim. Mas, ao longo da vida, assim como nós vamos conhecendo pessoas, adquirindo amigos, tendo afinidades, o nosso corpo espiritual também vai tendo afinidades, também vai criando amizades. Eu sempre falo aqui que eu tenho 2 espíritos que me acompanham, por exemplo, que eles não são meus. Eles não são meus espíritos. Hoje em dia tem mais um. Mas assim, mas tem 2 especificamente que eles não são meus espíritos. No entanto, tipo, eles me adotaram. Sou adotada. Eles gostam de mim. Eles me avisam coisas pela intuição. Entende? Então, assim, eu cuido deles. Tenho carinho por eles. Então, eu faço minhas orações, eu coloco minhas velas, eu faço minhas oferendas a esses espíritos. Por quê? Porque eles me guardam. Além dos meus, eles me guardam também. Então, eu tô sempre sendo avisada de coisas, né? Tô sempre sendo avisada, desde coisas mais simples, quanto, por exemplo, ontem eu estava fazendo um orçamento de uma situação que eu preciso, né? E aí era uma colega minha, ela pegou e falou assim, depois que a gente acabar de fazer isso aqui, vamos almoçar? Aí eu falei, vamos, né? Vamos almoçar. Aí ela sem jeito, né? Porque depois não foi tudo fechado da forma como, né, como a vendedora queria, né, eu nem fechei a venda como a vendedora queria, então ela não quis mais almoçar. Aí, em vez dela falar assim, Cris, eu não vou almoçar, né, não vou almoçar agora, eu vou almoçar mais tarde, eu não quero sair com você para almoçar, que seria o mais correto, né, Cris, não quero sair com você para almoçar. O que ela disse? Ela falou assim, eu vou ver se eu vou ter reunião com o meu chefe. Gente, você vai falar pra uma pessoa que mexe com o espírito 24 horas por dia, uma ladainha, mas eu vou discutir? Eu não vou discutir. É a forma como ela, né, falou, não quero ir. Né? Eu falei, tudo bem. Ela falou, mas se você quiser ir, o restaurante aqui do lado. Eu falei, não, eu ia almoçar, porque né, se tava querendo ir almoçar, a gente ia almoçar junto. Caso não vai para almoçar junto, então eu como no McDonald's, eu como em casa, eu paro em algum lugar e como, né? Não preciso parar aqui agora e comer, né? Posso comer depois. Então, assim, mas isso é o de mais leve. Mas eu já tive coisas sérias, por exemplo, por essa rotina do orar e do vigiar, eu já tive situações, por exemplo, quando, já contei várias vezes em vários canais de redes sociais, né? Eu tive uma situação em que eu tive um acidente sério de carro na Dutra. Sério de carro na Dutra. E aí, nesse acidente, eu fui avisada. Primeiro, porque eu acordei, já era além do horário que eu queria acordar para pegar o carro e vir para São Paulo. Eu estava no Rio de Janeiro. Era um horário além do horário que eu queria pegar para vir para São Paulo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não errei, né? Não era o GPS como era hoje em dia, né? GPS era bem diferente. Era um treco que você colocava, assim, era quase uma televisão que você colocava dentro do carro, né? Que o maior índice de carros com vidros quebrados era aquele GPS, né? Que o pessoal quebrava o vidro para levar o GPS embora. Então, eu errei a entrada e acabei perdendo a entrada do posto de gasolina. E se você é do Rio e mora ali na Avenida Brasil, se você perde uma entrada, meu bem, senta o pau porque vai rodar. E foi indo, e sempre aquela coisa na minha cabeça, você vai bater o carro, você vai bater o carro, você vai bater o carro, você vai bater o carro. E eu pensava, mas eu posso evitar? E na minha cabeça vinha não. Cara, eu vou bater o carro e não posso evitar. Não podia evitar. Mas assim, eu não me sentia com medo, sabe? Eu não senti medo, eu senti que, tipo, os caras estavam me avisando. Aí o que eu fiz? Diminuí eu tirei o pé do acelerador e fui indo assim, mais devagar que eu podia. E entrei para abastecer, olha a intuição de novo. Eu ia encher o tanque. Aí na minha intuição falando, coloca só R$50. E eu pensei na minha cabeça, aí eu fui discutir o assunto, né? Cara, por que eu vou botar R$50 se eu tô indo para São Paulo? Eu vou ficar parando cada, sei lá quantos quilômetros eu vou ficar parando? Depois eu entro na reserva, tô no meio, porque tem uma parte da Dutra que você roda infinitamente, não tem posto, não tem nada. Esse cara, depois eu vou ficar rodando infinitamente e com medo da gasolina acabar, vou encher o tanque. Enchi o tanque. Quando eu saí do posto de gasolina, um carro me pegou na contramão. Realmente foi uma batida bem feia. Bem feia, eu fiquei presa nas ferragens. Mas olha o universo agindo, né?
Quando eu peguei o carro para sair, que assim, já estava batendo isso na minha cabeça, eu fui, conversei com o Exu na época, conversei com os anjos, pedindo orientação, etc e tal. Quando eu saí do posto que aconteceu o acidente, atrás de mim, o carro que estava atrás de mim, era um médico. Então ele já saiu imediatamente e foi prestar os primeiros socorros. Tinha um funcionário do posto de gasolina que também estava dando o horário dele, ele tinha saído. Então, ele já parou e já tirou o cano de combustível lá, desconectou lá um negócio lá no cano para o carro não explodir. Então, você vê, eu não conseguia evitar a batida, mas eu não tive nenhum tipo de fratura, mesmo preso nas ferragens. Não tive nenhum tipo de fratura, não tive nenhum tipo... Eu tive, assim, né, o impacto do cinto de segurança deixou meu corpo dolorido, né, eu bati o pé, assim, no negócio da embreagem, então ficou marcado o meu pé na embreagem. Então, eu tive esse tipo de questão. Mas eu não tive problemas, assim, né, igual tem pessoas que... Eu tive um colega que bateu o carro, o amigo dele que estava atrás já foi para Cochichina. Então eu não tive nenhum tipo de questão grave. Então eu estava protegida espiritualmente, eu estava amparada espiritualmente, sabe? Espiritualmente, naquele local onde ocorreu aquilo, e na minha numerologia kármica, estava claro que eu ia ter um problema com o carro, né, com acidente. Tinha na numerologia kármica que eu ia ter acidente. Então poderia ser de carro, poderia ser um atropelamento, poderia ser qualquer coisa. Mas, né, a intuição já falou para mim, ó, minha filha, é hoje o acidente, tá? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Está demarcado no destino, não tem o que fazer. O que nós podemos fazer é não te machucar. Então, eu tive amparo de todos os lados. Tinha um médico, tinha isso. Tinha a pessoa que era parente da moça que bateu no carro de frente comigo. Ele retirou todos... O impacto foi tão forte que o que estava na porta-mala foi tudo para... Atravessou o vidro da frente, para vocês terem uma ideia do impacto. Mas ele recolheu todos os meus objetos, levou para a casa dele, né? Era uma pessoa, e olha, uma pessoa que professava uma fé diferente da minha, né? Porque é uma pessoa evangélica. Eu sou da parte mais da espiritualidade, mais do espiritismo, né? Da magia, da bruxaria. Então, me levou. Aí os bombeiros me levaram para o hospital. Não tive, tanto que fizeram raio-x mais de 3 vezes, porque eles não acreditavam que eu não tinha quebrado nada. E eu não quebrei, não tive nenhuma sequela. Então, esse tipo de coisa é do orar e vigiar. Eu poderia dar aqui situações, N situações de que já aconteceu, né? De quando eu tive, por exemplo, problema de saúde, que eu fui internada, e o médico ficava falando que era úlcera. Chegou um dia, eu estava indo no hospital quase uma semana seguida e falando que era úlcera, e aquela confusão toda. E eu fazendo a cruz cabalística toda semana. Cruz cabalística. Para ti, o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. À minha frente, Rafael, às minhas costas, Gabriel, à minha direita, Miguel, à minha esquerda, Uriel, acima os pentagramas flamejantes e a base da minha coluna, a estrela de 6 pontos. A cruz cabalista todos os dias. Um dia eu falei assim, quer saber? Deixa eu chamar Rafael, né? E chamei Rafael para me acompanhar no hospital. Pedi para o arcanjo Rafael que me acompanhasse no hospital, que me colocasse um médico decente na minha frente. Quando eu cheguei no hospital, era o médico que tinha me atendido nos outros plantões. E aí ele falou para mim assim, você é aqui de novo? Eu falei, putz, pois é. E a minha pressão alta, eu quase tendo um treco. Aí vinha um médico atrás dele que estava saindo para ir comer. Aí ele pegou e falou pro médico, vamos comer? Aí ele virou e falou assim, não, Rafael, eu vou ter que atender ela. Aí eu falei, acabei de encontrar a solução. Aí ele falou, o que ela tem? Aí ele explicou, ele falou, manda ela para ressonância. E aí foi descoberto que, na realidade, meu problema era na vesícula, que já estava infeccionado, já estava explodindo, ia dar um rolo lascado, e dali eu já fui direto para a mesa de cirurgia. Então, orar e vigiar, ele atrai aquilo que você precisa para resolver as suas questões terrenas, para você ter que ter um empoderamento, né? Então, é muito importante. E aí... em 2006, na verdade, né? Final de 2006, eu escrevi uma oração chamada Oração aos Arcanjos. E essa oração foi uma oração que me ajudou muito mesmo, mas muito, me tirou de uma situação muito difícil, financeiramente falando, sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de nada. E foi a primeira oração que eu canalizei, assim, sabe? Eu fiz ela durante 21 dias e me ajudou muito.
E agora, né, 2025, passado mais de quase 20 anos que essa oração foi canalizada, eu estou lançando um livro de orações chamado Vozes do Infinito, Orações Além do Tempo. Falando sobre a importância de você ter esse contato espiritual e essa rotina. E fazendo um conjunto de orações que eu canalizei. E que agora elas podem estar com você aí junto, né? O livro está na pré-venda. Você pode reservar o seu exemplar pelo número 11 985130477, 11 985130477. Você pode estar trabalhando essa sua essência de oração, né, essa essência do orar e vigiar, né? Então, ele é um livro que ele tem oração para os mais diversos fins. Tem oração para você ter um bom parto. Tem oração para evocar o escudo de São Miguel Arcanjo. Tem oração para você encontrar um amor, sabe? Para você dar comida ao corpo. Tem oração para isso também. Tem oração para você encontrar um animalzinho que se perdeu. Tem oração de pedido de saúde para um pet. Tem oração de luto. Tem oração para você pedir saúde e física, saúde mental. Então, é um compilado das orações dos mais diversos fins. Porque orar é chamar a espiritualidade para junto de si. Orar é pedir para que o universo te dê o impulso, né, e você se mova na direção correta. Porque oração sem ação não tem finalidade. Mas a partir do momento que eu coloco os meus joelhos no chão, ou eu me conecto com a minha espiritualidade ali, se eu estou andando num parque, numa grama, eu me conecto com a minha espiritualidade, eu chamo ali os meus guardiões, né? Eu chamo ali a minha espiritualidade para junto de mim, eu me conecto com isso. E em seguida, eu vou me movimentar, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ser intuída, que eu vou ser guiada pelo melhor caminho. Mas eu tenho que agir, né? Porque a vida é eterno movimento, né? O relógio não para, né? O tempo não para, né? O relógio pode até parar, ficar sem bateria, ficar sem pilha, mas o tempo não para, o tempo está em constante movimento, né? E assim é a vida, assim é você está em constante movimento. Mesmo dormindo, seu corpo continua se movimentando, porque você continua respirando. Então, seu pulmão está ali 24 horas em movimento. Seu pulmão só para quando você morrer. Se o pulmão parou, o negócio está feio. Então, esse movimento que a vida dá, esse movimento do elemento ar, né? Esse movimento de eu falar, de eu proclamar o que eu quero, de eu proclamar o que eu desejo, de eu colocar de forma efetiva ao universo o meu querer. E não existe força maior no universo do que eu querer. Não existe força maior no planeta do que eu querer. Um querer verdadeiro, ele movimenta, às vezes, assim, coisas inimagináveis. Quantas pessoas não descobrem que tem um poder, uma força, uma energia muito forte quando estão em momentos de muito estresse, momentos de muitas necessidades. Mas você não precisa esperar o momento da necessidade para você começar a aplicar o orar e vigiar. Você não precisa esperar a dificuldade bater na sua porta. Você não precisa esperar alguma coisa de negativa acontecer para você entrar. Muitas pessoas só vão na igreja, né, realmente ali para prestar atenção quando estão em momentos de desespero. Procuram os centros espíritas, vão procurar os anjos, vão procurar Exu, vão procurar os orixás quando estão em momentos de total, quando o problema, muitas vezes, até tá até sem solução. Quase que não tem como trabalhar a força, né, promotora. Por quê? Porque está acostumada a ficar ali achando que tudo ali é ganhar dinheiro, comprou, acabou. E não é assim que funciona a vida. A vida, ela funciona em cima desses 5 princípios: da água, fogo, terra, água, ar e éter. Eu tenho que ter os 5 elementos: água, fogo, terra, ar e éter. Porque o éter é essa essência. Então eu preciso estar em contato com a minha essência, o meu centro, o meu poder
de luz, o meu poder de expansão. Eu preciso estar em contato com essa energia para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam evoluir. Então, o meu convite é para que você seja mais um mensageiro da luz, para que você seja mais uma pessoa que trabalha a luz a serviço da humanidade. Sejamos pessoas mais humanitárias, que você reconecte a sua fé, se reconecte ao seu espiritual. Então, eu te convido a estar ali adquirindo, estar reservando o meu livro, Vozes do Infinito, Orações Além do Tempo, para você ter na lida como um livro de cabeceira, para você dar de presente para o seu marido, para sua sogra, para sua amiga, para o seu filho. É um livro que todos devem ter para poder ter essa conexão. Hoje eu preciso agradecer. Tem lá a sua oração de gratidão. Hoje eu preciso falar com os meus ancestrais. Tem lá a oração aos antepassados e aos ancestrais. Então, eu tenho as minhas orações de conexão ao meu guardião e à minha guardiã. Eu tenho minhas orações de conexão. Então, eu te convido a isso, tá? E para você entrar no grupo, para você comprar o livro na pré-venda, é só você me chamar no WhatsApp 11 9 8513 0477. 11 9 8513-0477. 11 9 8513-0477. Redes sociais, @Cris Gimenez Oficial. @Cris Gimenez Oficial. Meu site www.crisgimenez.com. Lá você encontra o link para você quiser estudar sobre os anjos, né? Magia dos Anjos do Pentagrama. Lá tem um link para o curso. Você pode estar estudando. E também você encontra também link para os meus outros livros. Os outros livros estão na Amazon também. Você pode comprar físico comigo pelo WhatsApp 11 9 8513 0477 ou pode comprar pela Amazon, ok? É isso, crianças. Muito obrigado por compartilhar o tempo de vocês aqui comigo e beijo nas asas, né? Um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. O importante nessa vida é ter com quem compartilhar. Obrigada por me permitir compartilhar a vida com vocês e até um próximo encontro. Que a ancestralidade, que a espiritualidade abençoe muito cada um aí nos seus domínios, nas suas casas, nas suas famílias. Beijo nas asas, até um próximo vídeo. Tchau!